Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma aula muito especial, porque os nossos alunos da mentoria avançada do Direito em Prática estão tendo essa oportunidade de estudo junto com você, que está participando da nossa experiência mentorando, que além da aula de hoje, nós vamos nos encontrar ao vivo amanhã, quarta-feira, às 21 horas, e também na quinta-feira, às 21 horas, discutindo temas atuais dentro do direito das sucessões. Os nossos alunos aqui da mentoria avançada do Direito em Prática, toda terça-feira eu separo um julgado, faço análise e esse julgado ele sempre tem conexão com as nossas aulas ao vivo, porque a gente aqui no Direito em Prática faz a opção de que toda semana a gente se encontre ao vivo para a gente ter, além da interação semanal, a oportunidade do pinga-fogo prático, que é o momento em que os nossos alunos e alunas trazem a sua vivência do seu escritório, do seu gabinete, e a gente faz análise ao vivo. Então, a gente fica muito feliz por você estar participando conosco e sentindo um pouco o gostinho do nosso ambiente educacional inovador, totalmente voltado à prática, e o melhor, você pode perguntar para quem é ou já foi nosso aluno, de muita leveza, riqueza de trocas e de uma quase comunidade familiar. Você não vai se arrepender de estar conosco. No mês de abril, aqui na Mentoria Direito em Prática, a gente está trabalhando a prática da cessão, da renúncia dos direitos hereditários, e a gente trabalhou também a lógica do procedimento da sucessão do ausente. E veja que essa discussão ela tem qual objetivo? De que a gente consiga estar preparado para aquela situação diferente do dia a dia. E esse julgado, embora ele não seja tão recente do STJ, ele traz uma situação bastante peculiar. Em que momento vai ser pago o seguro de vida do ausente? Por quê? Se tu buscar aí o artigo 794 do Código Civil, artigo 794, que inclusive foi alterado no final do ano passado pelo Marco Geral dos Seguros, que tem uma vacatio legis aí de 1 ano, mas que vai trazer uma nova regulamentação para vários pontos dentro do direito dos seguros. E o artigo 794, o que ele nos traz? Que o seguro de vida, ele não é herança. O seguro de vida, ele não responde pelas dívidas do falecido, ele não vai ser objeto de penhora, você pode procurar lá no artigo 833 do CPC, o seguro de vida ele é impenhorável, e ele acaba sendo uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. Ele vai ser entregue àquelas pessoas indicadas pelo contrato sem a necessidade de inventário. Agora, o que nós também temos é uma situação onde o seguro de vida pode ser que quando o contratante venha a falecer, aquelas pessoas indicadas no contrato não estejam lá para receber. Imagina no caso de comoriência entre várias pessoas da mesma família. Ou até mesmo por uma falha no momento da contratação, não ter indicação do beneficiário. Daí, nestas hipóteses, nós aplicamos o artigo 792 do Código Civil, que o artigo 792, também alterado no final de 24 pela Lei Geral dos Seguros, pelo Marco Geral dos Seguros, o valor vai ser pago 50% para a viúva, em qualquer regime de bens, e o restante para os demais herdeiros do segurado, de acordo com a ordem de vocação hereditária. Então é dessa forma que vai ser pago o seguro, repetindo, sendo uma ótima ferramenta de planejamento sucessório. Agora, na hipótese de ausência, nós não temos cadáver. E sem cadáver, eu não vou conseguir fazer o assento de óbito. Sem o assento de óbito, eu não consigo ingressar com o inventário, seja judicial ou extrajudicial. Os interessados não vão poder fazer o pedido de pensão previdenciária e também não vão poder receber o seguro de vida. E o Código Civil, ele prevê
nos artigos 22 e seguintes, então se você procurar aí o artigo 22 e seguintes, nós temos um procedimento altamente burocrático para contemplar duas situações. Primeiro, pode ser de fato que essa pessoa que saiu para trabalhar e não voltou, né? Antigamente as pessoas falavam, foi comprar cigarro e não voltou, né? Hoje as pessoas não fumam mais, ou pelo menos não fumam cigarro. Talvez hoje a gente vai ter que atualizar para a pessoa foi comprar vape e não voltou, né? Então, aquela pessoa que foi comprar cigarro e não voltou mais, ela pode ter falecido. E aí, eu preciso deferir a herança aos seus sucessores. Agora só tem um outro cenário. Pode ser que essa pessoa, por algum motivo, e pode ser de uma questão cognitiva, esteja por aí e os bens são dela. E é por isso que o Código Civil prevê algo que é demorado, que é burocrático e vai exigir, em regra, 3 fases processuais. Veja que a primeira fase está no artigo 22 do Código Civil, onde os interessados vão declarar a situação da ausência preliminar do ausente, onde os bens vão ser arrecadados, vai ser nomeado um curador, que o artigo 25 do Código Civil prevê que, em regra, vai ser o parceiro afetivo, que este curador vai ter funções apenas de administrar o espólio. Qualquer ato de disposição precisa da autorização judicial. Porque, por exemplo, imagina que a pessoa ausente tem um automóvel de pequeno valor que está num box alugado. Não faz nenhum sentido eu permanecer com uma despesa de aluguel de box, de PVA e de seguro, sendo que eu posso vender aquele automóvel e depositar o valor e deixar guardado, tomara que, para entregar ao ausente quando ele regressar. Então, essa primeira fase é apenas para nomear curador e arrecadar os bens, ou seja, eu identificar os bens da pessoa ausente. E eu passo a ter a publicação de editais. E essa publicação de editais serve para dar a oportunidade de conhecimento de que os bens foram arrecadados. E isso tudo também, além do artigo 22 do CPC, está regulamentado no artigo 744, artigo 22 do Código Civil, também está no artigo 744 do CPC. E esta decisão, ela vai, que declara a ausência preliminar do ausente, vai ser levada a registro lá no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. Para quê? Imagina que dentro daquele exemplo, que a pessoa por alguma questão cognitiva se transformou num andarilho e ela resolve dispor de bens. Vai constar lá no seu assento de nascimento que os bens estão arrecadados, assim eu consigo proteger esta pessoa que a ausência foi declarada. Eu continuo publicando os editais. Um ano depois da publicação desses editais, os interessados vão iniciar um novo momento processual, que é a declaração da sucessão provisória. E essa sucessão provisória, ela vai estar regulamentada do artigo 22, do artigo 26 até o 36. E nesta fase, nós vamos ter uma outra decisão. E é essa decisão, que aí você pode juntar o artigo 26 seguintes com o parágrafo 2º do artigo 745, também vai ser averbada lá no assento de nascimento da pessoa ausente. E o que vai acontecer é, nós vamos ter mais uma decisão, e essa decisão, artigo 28, só vai ser eficaz depois de 180 dias. Por que isso? Você vai dar mais 6 meses para que o ausente ele possa regressar. Se depois de 180 dias ele não regresse, aí o código determina a abertura do testamento. Só um cuidado, nem todo testamento ele vai ser aberto. O único testamento que precisa ser aberto é o testamento cerrado, que está lá no artigo 1868 do Código Civil. Mas aqui o que o legislador quis dizer é, eu vou usar o testamento, eu vou cumprir o testamento como se morto ou ausente estivesse, e vou chamar os herdeiros de acordo com a ordem de vocação hereditária, que eles vão receber a posse dos bens da pessoa ausente.
sendo que, inclusive, aquelas pessoas mais distantes, como um herdeiro colateral ou um herdeiro testamentário, só vai poder receber a posse desses bens se der garantia. Se eu for um descendente, ascendente ou cônjuge, eu vou receber a posse dos bens do ausente sem precisar dar garantia de nenhum bem. Porque a ideia é eu poder ter bens para devolver à pessoa ausente se ela regressar. Esta fase de sucessão provisória, ela vai durar, em regra, 10 anos. Dá uma olhada lá no artigo 37 do Código Civil. E ela vai durar, em regra, 10 anos. E se a pessoa tiver mais de 80 anos e fizer 5 anos que não tem notícias suas, o artigo 38 reduz para 5 anos esse prazo. Que aí, sim, os bens passam a ter a propriedade dos herdeiros. Mas, então veja, eu tenho pelo menos 1 ano de ausência preliminar, eu tenho 10 anos de sucessão provisória para aí eu ter a sucessão definitiva. E detalhe, que mesmo eles já tendo a sucessão definitiva, o nosso querido ausente ainda vai ter mais 10 anos para regressar, porque ele vai ter 10 anos para receber os bens no estado em que se encontra. Então veja que, em regra, eu só vou ter a transmissão plena para os herdeiros, sejam descendentes ou qualquer outro. Veja, 1 ano de ausência preliminar, 10 anos de sucessão provisória, onde os herdeiros têm a posse. Por outros 10 anos, eles vão ter a propriedade, mas uma propriedade resolúvel, que se o ausente regressar depois disso, daí ele só vai receber um abraço de saudade. Agora, dentro do julgado que a gente selecionou e que você já deve ter feito a leitura, a dúvida é, em que momento que eu vou pagar o prêmio do seguro aos beneficiários indicados pelo contratante? E a resposta está lá no artigo 6º do Código Civil. Por que o artigo 6º? O artigo 6º do Código Civil, ele diz que a morte da pessoa natural, que a existência da pessoa natural, ela se encerra com a morte. Então veja, a morte, o critério no nosso ordenamento jurídico, se dá pela morte encefálica. Aí, na presença do cadáver, o médico constata a morte encefálica, eu tenho a morte. Encerrou a pessoa natural. Agora veja a segunda parte do artigo 6º. Presume-se esta quanto aos ausentes, quando a lei determina a abertura da sucessão definitiva. Ou seja, quando eu não tenho cadáver, no nosso sistema jurídico, eu considero a abertura da sucessão do ausente na abertura da sucessão definitiva. Então veja, tem 1 ano de ausência preliminar, 10 anos de sucessão provisória, para depois eu ter a abertura da sucessão definitiva. Então, veja que a única vez que o STJ se manifestou sobre isso, entendeu que é neste ponto, é neste momento, que eu vou ter o pagamento do seguro aos beneficiários. Então, veja a importância de você saber como é que funciona a sucessão do ausente e aí uma questão importante quanto ao seguro de vida. Para os nossos alunos da mentoria avançada, a gente tem aulas ao vivo sempre ao meio-dia, essa semana, uma vez por semana, que essa semana vai ser na quinta-feira. Agora, para você que está participando na nossa experiência mentorando, a gente se encontra amanhã às 21 horas e também na quinta-feira às 21 horas, ao vivo, para a discussão de outros temas dentro do direito das sucessões. Bons estudos a todos e a todas e até lá!